Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí à Jornada 2021. Vamos chegando aí para a gente começar a jornada que vai transformar e que vai trazer aí grandes resultados para o seu próximo ano. Vamos chegando aí, vai mandando um aviãozinho aí para os amigos, para as amigas, coisa boa a gente compartilha, então coloca esse dedo aí no aviãozinho e vai chamando mais pessoas para a gente poder compartilhar esse conhecimento e tentar facilitar um pouco a jornada de vocês no próximo ano. Então vamos chegando aí para a gente começar esse primeiro dia. Vai ser uma jornada de 10 dias, mas de muito conteúdo que vai com toda certeza trazer muito respaldo aí para vocês conseguirem desenvolver um ano de 2021 um pouco mais tranquilo. Então vai compartilhando aí, vai mandando aviãozinho pro pessoal para a gente poder começar esse primeiro dia aí para compartilhar conhecimento e para trazer aí um pouco de estrutura e um caminho para vocês aí no próximo ano. Pessoal, então vamos aí iniciando, né? Para quem não conhece, eu sou o Felipe Cesário, eu sou o idealizador da Escola pra Vida. E falando rapidamente aí o que é a Escola pra Vida. A Escola pra Vida é um projeto que visa oferecer o estudo de habilidades e competências que são importantes para a vida. A gente passa aí durante a nossa jornada de formação tradicional e às vezes não aprende algumas coisas que são extremamente importantes. E aí, com o passar dos anos, a gente vai percebendo que a nossa formação foi defasada, né? Que tinha coisas que a gente deveria ter aprendido e não aprendemos. Então, a Escola pra Vida nasce como um projeto, como uma comunidade para unir pessoas e entregar conhecimento dessas habilidades e competências que são tão importantes aí para as nossas vidas. E a Jornada 2021, ela surge num momento muito importante. Então, quais são os benefícios de você assistir essa live, de você permanecer conosco aqui durante esses minutos? Nessa jornada, na Jornada 2021, eu vou entregar aí conhecimentos e habilidades, vou entregar algumas chaves que vão com toda certeza facilitar o seu desenvolvimento, que vão preparar você melhor para o próximo ano. Então, permanece com a gente aí dentro desses dias, porque vai ter bastante coisa. Respondendo aí já aos comentários, as lives vão ficar gravadas sim e vão ser disponibilizadas no YouTube, mas vai ter um certo tempo que elas vão estar lá. Então, a minha sugestão é que vocês acompanhem as lives ao vivo. É muito melhor você comer o pão que acabou de sair lá, quando você vai na padaria, quando ele está fresquinho. Então eu aconselho sim que vocês acompanhem as lives ao vivo, para que vocês possam aí ter um desenvolvimento bacana. Mas caso vocês perderem algum conteúdo ou quiserem revisar, né, o conteúdo também, as lives vão estar disponíveis sim, tá bom? Pessoal, então vamos começar aí para a gente entender o que é a Jornada 2021. Eu vou dar o cronograma para vocês. A Jornada 2021 é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai oferecer a capacitação e entregar conteúdos basicamente com 3 grandes temas, com 3 temas centrais. Nós vamos trabalhar primeiro conteúdos que têm a ver com o seu eu, questões pertinentes à sua pessoa, porque quando nós estamos preparados, quando nós temos autoconhecimento quando nós dominamos a nós mesmos, né? Quando nós temos autoconhecimento, quando sabemos nossos pontos fortes, quando sabemos nossos pontos fracos, quando nós temos ali uma estrutura bem feita, fica muito mais fácil, né, para a gente continuar a jornada. Então, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar nesses 10 dias é oferecer conhecimento, oferecer ferramentas para que você possa se conhecer melhor, para que você possa verificar e perceber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos vulneráveis também. Porque uma vez que você identifica quais são os pontos fortes e quais são os pontos vulneráveis, você consegue trabalhar potencializando aquilo que já é bom e melhorando aquilo que você precisa aperfeiçoar. Então, o primeiro pilar que nós vamos trabalhar nesses 10 dias, basicamente, é oferecer conhecimento sobre você. Posteriormente, nós vamos ter um segundo pilar, que é oferecer conhecimento sobre os seus relacionamentos.
boa parte dos conflitos que nós enfrentamos nas nossas vidas estão atrelados a questões relacionais, sejam relações pessoais ou relações de trabalho. Então, o segundo pilar que nós iremos trabalhar será o pilar de relacionamentos, de como que você pode melhorar, como que você pode aperfeiçoar as suas relações. Então, nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional, sobre relacionamento interpessoal, sobre como você consegue potencializar o trabalho com algumas pessoas. Então, este é o segundo pilar. E o terceiro e último pilar da jornada, nós vamos falar sobre questões relacionadas ao mercado. Vocês devem estar observando, estão contemplando como que o nosso mundo está em mudança. Então, na terceira parte, no terceiro conteúdo grande, a grande macro da nossa jornada, será entregar para você conhecimentos e conteúdos relacionados ao mercado. Então, nós vamos entregar ferramentas que serão extremamente úteis para você se preparar para o mercado que está cada vez mais competitivo. 2020 foi um ano extremamente difícil e 2021 também deve ser um ano difícil. Eu gostaria de ser um portador de boas novas, e de dizer que 2021 será melhor, mas a grande verdade é que o cenário que se apresenta aí para o próximo ano é um cenário extremamente difícil. Então, a jornada 2021 ela vai estar fundamentada em cima dessas três premissas. Nós vamos trabalhar conteúdos para desenvolver os seus aspectos pessoais. Depois vamos trabalhar conteúdos para desenvolver os seus aspectos relacionais. E por último, conteúdos para desenvolver o seu aspecto profissional. Então, é extremamente completo. E nós teremos nesses 10 dias conteúdos extremamente importantes. Então, vai aí, compartilha com mais pessoas, comenta, se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Essa comunidade aqui é uma comunidade para o aprendizado. Então, fiquem à vontade, porque aqui nós estamos justamente para isso, para nos desenvolvermos em conjunto, em comunidade. E a aula de hoje, agora dando um cronograma de como que vai funcionar essa primeira aula, a aula número 1. Primeiro eu vou explicar como que vai ser todos os dias. Então eu vou dar um panorama, de como que serão as próximas 9 aulas. E aí depois a gente já começa com o primeiro conteúdo aí para você fazer uma análise sobre você mesmo. E eu tenho certeza que você vai aí se surpreender. Então, vamos analisar como que vai ser os dias. Nessa aula 1, a gente vai trabalhar o autoconhecimento, Eu vou trazer algumas perspectivas para vocês analisarem o seu próprio eu, e tenho certeza que será uma análise que talvez você nunca tenha feito. Na aula 2, a gente vai ter ali um conteúdo para falar sobre as vantagens do autoconhecimento. Por que uma pessoa que tem autoconhecimento, ela termina tendo... Será que ela tem mais vantagem do que uma pessoa que não se conhece? É interessante que a crise, a pandemia veio para todo mundo, mas curiosamente, algumas pessoas foram mais afetadas e outras pessoas foram menos afetadas. Eu tenho aprendido que toda crise é uma oportunidade. Então, na aula 2, na aula de amanhã, a gente vai analisar a perspectiva das crises e como que o autoconhecimento é importante para você lidar em situações difíceis. Então, o conteúdo da aula 1 e o conteúdo da aula 2 é muito focado aí em falar sobre você, em fazer uma análise sobre o que você sabe sobre você mesmo, sobre o que você conhece sobre você mesmo. E mais importante do que aquilo que você sabe é como que você utiliza isso ao seu favor. Porque não basta a gente saber as coisas, nós precisamos utilizar aquilo que a gente conhece. Uma pessoa, por exemplo, que é habilitada, mas não dirige, ela possui o conhecimento, mas ela não faz a aplicação desse conhecimento. Então, os nossos conteúdos serão extremamente práticos. Todas as aulas nós teremos uma atividade, uma tarefa no final que será enviada por vocês aí por e-mail. Então você que está acompanhando aqui a live neste momento e ainda não se inscreveu na jornada, eu te aconselho depois dar um pulinho na nossa bio aqui do Instagram e entrar no link que está lá e fazer o seu cadastro. Porque todos os finais de aula, sempre que a gente terminar uma aula, vocês vão receber um e-mail com uma tarefa prática para vocês executarem, para vocês fazerem
e colocarem em prática exatamente aquilo que a gente discutiu nessa aula, tá? Além disso, em todos os momentos depois das aulas, eu vou enviar para vocês também um resumo da aula. Então, vocês vão receber sempre no final das lives um e-mail com uma tarefa prática para vocês colocarem em prática aquilo que vocês aprenderam e posteriormente também vão receber ali um resumo para vocês fazerem ali as reflexões, depois verificarem e fortalecerem o processo de aprendizado de vocês, tá bom? Então, se você está aqui ouvindo essa primeira aula e não se inscreveu ainda, não perde mais tempo, assim que terminar a live, vai lá, se inscreve no link que está na bio para você garantir aí o recebimento tanto das tarefas como dos conteúdos e também para você ser avisado sempre que estiver rolando a live, e a gente vai ter ao longo aí dessa jornada bastante conteúdo que vai ser enviado para vocês por e-mail. Então é extremamente importante que você se cadastre, ok? Então, no dia 1, que é hoje, eu estou apresentando conteúdo e vou falar um pouco de autoconhecimento, em breve. No dia 2, a gente vai abordar a temática, né? Será que existe vantagem em ter autoconhecimento? Será que as pessoas que desenvolvem autoconhecimento, elas têm um caminho na vida um pouco mais facilitado? A gente vai ver isso na aula de número 2. Na aula de número 3, a gente vai falar de um assunto que é extremamente atual, né? A gente vai falar sobre as crises. Mas não simplesmente apresentar o problema, porque o problema já está aí. Na aula de número 3, nós vamos falar sobre como lidar com as crises. Porque a crise já está aí, a gente já sabe. O ponto focal é basicamente olhar e apresentar para vocês ferramentas para como que vocês vão lidar com as crises. Pessoal, a gente tem que ser muito sincero. Nós não temos controle sobre o que acontece conosco. As circunstâncias da vida, por vezes, são de um controle que não depende de nós. Mas nós podemos, sim, determinar como que nós reagimos diante das adversidades, diante dos cenários. Então, se nós estamos percebendo que o próximo ano vai ser um ano de crise, que o próximo ano vai ser um ano de dificuldades, nós não podemos alterar a estrutura e a configuração que o mundo tem tomado, mas nós podemos sim nos preparar e estar mais aptos para lidar com o cenário adverso, tá? Então, basicamente na aula 3 a gente vai ter aí o conteúdo para como lidar com as crises. E aí a gente encerra uma primeira parte, que é uma primeira parte focada no cenário, né? Primeiro a gente vai se ambientar e verificar onde nós estamos. E a partir daí, a partir da aula 4, a gente vai começar a pensar para onde nós queremos ir. Então, se eu pudesse dividir o nosso conteúdo da jornada, eu diria que da aula 1 à aula 3 nós estamos falando de um contexto de 2020 ainda. Por isso que a jornada é a jornada 2021, porque nós estamos fazendo esse processo de transição. Mas a partir da aula 4, a gente vai começar a falar sobre o futuro. Então, o tema da aula 4 é: por que as pessoas não cumprem os planos? Eu não sei se você já percebeu, mas todo final de ano é a mesma coisa. Chegam as luzinhas de Natal, o panetone começa a chegar nos supermercados, e aí você faz uma lista interminável de planos, e aí você se apresenta lá no dia 31, cheio de expectativas, cheio de projetos, e aí o ano começa. E aí nas primeiras semanas de 2021, ou do ano que você fez a transição, você está sempre animado, mas com o passar do tempo, o seu ânimo, a sua motivação vai decaindo, e aí você termina não concretizando os planos. Se eu te pedisse para fazer uma análise nesse momento e você olhasse para os últimos anos da sua vida, eu tenho certeza que você iria encontrar uma série de planos que você fez e você não concretizou. Se eu perguntar, aliás, se os planos que você fez em 2020, que você projetou para esse ano, se você concretizou, muito provavelmente você diria que não. E aí algumas pessoas vão usar neste ano de 2020 a desculpa de que houve a pandemia. Mas se você observar os anos anteriores, você também vai verificar que todos os anos você faz uma série de planos e todos os anos você deixa de seguir os seus planos.
Então, perceba que eu vou entregar para vocês na live 4 o porquê que você não cumpre os planos que faz. Mesmo que você queira, às vezes, cumprir. Mesmo que você tenha um desejo de realizar aí os planos, eu vou entregar uma chave de entendimento do porquê que você não consegue cumprir. E mais do que isso, eu vou mostrar um caminho que vai fazer com que você consiga aí estruturar melhor os seus planos e mais do que estruturar, que você consiga executar os planos que você fez. Na aula 5, eu vou começar a falar sobre as tendências para 2021. Se a gente tem informações sobre o que vai acontecer, a gente consegue se preparar melhor. Hoje, só leva chuva, só toma chuva quem quer, né, pessoal? Porque você pode muito bem consultar o seu smartphone e colocar lá a previsão do tempo. E aí você vai saber como que vai ser a previsão do tempo durante o dia. É claro que às vezes nós temos algumas falhas, né? Tem uma margem de erro. Mas se você consulta, você consegue fazer uma previsão sobre isso. Você consegue saber se vai estar frio, se vai estar calor, se vai haver chuva. E aí você consegue se preparar melhor. Então na aula 5, eu vou fazer com vocês uma análise sobre o panorama de 2021. Sobre o que deve acontecer em 2021 no cenário econômico, sobre o que deve acontecer em 2021 no cenário profissional e sobre como você deve se preparar para 2021. Quais são as habilidades, quais são as competências, quais são os conteúdos que você deve aprender e começar a se preparar agora para em 2021 você não passar por um ano de dificuldade como foi 2020. Então, a partir da aula 5, eu vou desdobrar as tendências e começar a oferecer aí respostas sobre o que deve ser feito para se ter um 2021 um pouco melhor, ou na verdade muito melhor do que 2020 e até mesmo do que os demais anos que você já teve. Na aula 6, eu começo a entregar aí esses conteúdos. E o primeiro conteúdo que eu vou entregar para vocês tem muito valor, é ensinar você a se relacionar consigo mesmo e a se relacionar com as pessoas, fazendo uma boa gestão das suas emoções. Então, na aula 6, eu vou destrinchar todo o processo para você entender como que funciona as suas emoções e como que você pode fazer gestão delas. A gente tem uma tendência de dizer que as nossas ações, eu agi sem pensar, eu não queria fazer isso. Isso é a expressão clara de pessoas ou de indivíduos que não possuem inteligência emocional. Quando você faz algo que você depois para e pensa e diz, eu não queria ter feito isso, é porque muito provavelmente você não está fazendo uma gestão das suas emoções, uma gestão dos seus sentimentos e você, na verdade, está sendo guiado por elas, ao invés de direcionar e potencializar o bom uso, né, das suas emoções e dos seus sentimentos. Então, na aula de número 6, eu vou entregar para vocês aí chaves muito importantes para vocês terem um melhor relacionamento interpessoal, para vocês discernirem com quais pessoas vocês devem se relacionar e o como vocês devem se relacionar com essas pessoas. Um processo importante, uma palavra muito importante no mundo contemporâneo, que é networking. Você está bem relacionado, conhecer pessoas que podem ajudar a sua jornada, a sua caminhada, que podem potencializar aquilo que você já tem de bom e que podem complementar aquilo que te falta. Então, na aula 6 é uma aula imperdível aí sobre como fazer gestão das emoções e como ter um processo de relação um pouco melhor. Na aula 7 tem um assunto que é extremamente importante e com toda certeza você precisa saber sobre. Nós vamos falar sobre crenças limitantes. Todos nós temos crenças que nos limitam, crenças que nos sabotam, que nos impedem de alcançar o nosso real potencial. Então, na aula 7, eu vou entregar aí um conteúdo para vocês, para mostrar quais são as principais crenças limitantes e como que você pode tratar essas crenças, ou como você pode superar, na verdade, vencer essas crenças limitantes. Então é um conteúdo muito importante, porque uma vez que você modifica a sua crença, uma vez que você elimina uma crença que te limita, você pavimenta um caminho
para construir uma nova jornada. Uma vez que você troca uma crença que te impossibilita de avançar por uma crença positiva, o seu caminho se torna muito mais fácil, o seu caminho se torna muito mais agradável. Então aí na aula de número 7 nós vamos falar sobre crenças limitantes. E mais do que falar sobre elas, eu vou entregar algumas ferramentas para ajudarem vocês a vencerem as crenças que limitam vocês nesse momento. Na aula de número 8, nós vamos falar sobre um outro mal que tem assolado essa geração, que é a procrastinação. Procrastinação é o ato de deixar para fazer depois algo que te traria um benefício agora. Então, na live 8, na aula 8, nós vamos falar aí sobre procrastinação, que é a arte de sempre deixar para depois. Então, a minha sugestão é que você não deixe para depois para ver essa live, que você esteja ao vivo aqui comigo no dia da live 8, para você acompanhar e aprender como que funciona a mente de uma pessoa que procrastina. Eu posso falar com bastante propriedade, porque eu já fui um procrastinador nato. E um dos meus grandes talentos era procrastinar. Mas o dia que eu entendi e que eu observei como que funciona o processo da procrastinação, eu consegui identificar as formas de impedir que esse processo me dominasse. Então, na aula 8, nós vamos entregar para vocês, eu e a minha equipe, um conteúdo muito rico sobre gestão do tempo, sobre como que você faz uma gestão melhor do seu tempo, evitando de aplicar o seu tempo com coisas que não fazem sentido e que não trazem resultados para você. Na aula 9, pessoal, nós vamos falar de um assunto muito, muito importante que eu ouço quase todos os dias das pessoas que estão ao meu redor e que eu ouvi muito dos meus alunos. Na aula 9, nós vamos falar sobre como descobrir o seu talento. Eu não sei aí se você sabe qual que é o seu talento. Você pode até colocar aí agora no chat, se você sabe, coloca sim, se você não sabe, coloca não, pra gente começar a entender como que vocês estão. Mas a maioria das pessoas, elas não sabem qual é o seu talento, elas não sabem qual é a sua vocação, elas não sabem qual é o seu ponto forte. E aí elas passam uma vida inteira, elas passam uma jornada inteira ali, sofrendo, porque elas ficam aplicando o seu tempo em coisas que não fazem sentido, porque elas não identificaram qual é a sua vocação, qual é o seu talento. E quando a gente aplica, pessoal, o nosso tempo em algo que nós não gostamos, isso não é satisfatório. E isso no longo prazo se torna insuportável. É por isso que algumas pessoas em um determinado momento da vida, elas ficam até mesmo amargas, porque elas estão fazendo coisas que não fazem sentido, elas estão ali aplicando o tempo delas em coisas que não estão trazendo resultado. Então, na aula 9, nós vamos falar sobre como descobrir o seu talento. Porque uma vez que você descobre qual é o seu talento, você se torna uma potência enorme. Uma pessoa que encontrou a sua vocação, que sabe qual é o seu ponto forte, que encontrou aquilo que traz alegria, Porque quando nós fazemos algo com uma alegria, fica muito mais fácil, pessoal. Eu descobri muito cedo que eu adorava duas coisas. Que eu adorava falar, vocês estão percebendo que eu estou falando bastante aqui já, e que eu adorava pessoas. E quando eu comecei na docência, há mais de uma década atrás, eu vi que realmente era isso que eu queria para a minha vida. Então, talento é aquilo que você faz naturalmente. E mais do que fazer naturalmente, é aquilo que você faz com alegria. Então, quando você encontra algo que você faz, que você gosta, e que não é um pesar para você, muito provavelmente você está próximo de encontrar, ou às vezes até encontrou, qual é a sua vocação, qual é o seu talento. Então, na aula 9 a gente entrega aí esse conteúdo riquíssimo para ajudar você a descobrir qual é o seu talento. E uma vez que você descobriu, você potencializar isso. E aí na última aula, na aula 10, a gente vai fazer aí uma revisão do nosso conteúdo e a gente vai entregar aí um último presente para vocês, que é surpresa, e aí a gente vai colocar aí na última aula, e aqueles que acompanharem a jornada conosco
vão ter aí essa descoberta aí na live 10, ok? Então, pessoal, essa é a estrutura da nossa jornada, desses 10 dias. Serão 10 dias aí de conteúdos, sempre das 8 às 9. A gente vai ter aí bastante tempo para discutir esses assuntos. Teremos atividades e tarefas que eu sugiro que vocês façam, porque se vocês passarem aqui 1 hora me ouvindo, né, fazendo perguntas, mas não pegarem as tarefas e não praticarem, o processo não vai ser pleno. Então, eu quero já firmar um acordo com vocês. Eu vou fazer a minha parte, que é vir aqui durante 10 noites e entregar conteúdos de valor e de qualidade que de fato vão impactar a vida de vocês. Mas vocês precisam se comprometer primeiro a estar aqui nas 10 noites e mais do que estar aqui nas 10 noites, a pegarem tudo que vocês vão ouvir, tudo que vocês vão aprender e aplicarem de fato. Então, assim que terminar a live, você vai receber aí a tarefa. Pega essa tarefa e exercita. Pega a tarefa e executa. Faz exatamente o que a gente vai propor para vocês, porque a gente tem certeza que a junção de conhecimento mais prática vai levar você a um melhor resultado. Não existe resultado sem você aplicar. Então, todo o meu esforço vai estar aqui, né, para entregar para vocês conteúdos. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Tá aqui a pergunta do Marquinho: preciso desenvolver a comunicação em público. Cara, a gente vai falar sobre isso também em algum momento. Então, na hora que a gente começa a falar, por exemplo, sobre crenças limitantes, Marquinho, a gente vai entender o porquê que algumas pessoas têm dificuldade em falar em público. Isso está atrelado a uma crença que limita as pessoas. Então, pessoal, esse é o acordo que eu quero fazer com vocês. Um acordo em que eu vou me entregar durante 10 noites aqui para vocês, dando o meu melhor, entregando todo o conteúdo que eu tenho, um conteúdo de valor e um conteúdo que vai impactar e transformar a vida de vocês. E vocês precisam se comprometer com vocês mesmos. O compromisso que vocês estão firmando hoje não é com o Felipe, não é só com a Jornada 2021. Também é comigo com a Jornada 2021. Mas é um compromisso, acima de tudo, com você. Você precisa começar a cumprir aquilo que você se propõe a fazer. Você precisa começar a terminar aquilo que você começa. E se você começou a acompanhar essa jornada, você precisa ir até o final. Porque eu tenho certeza que vai ter conteúdo para poder transformar a sua mentalidade, mais do que transformar a sua mentalidade, transformar a sua vida. Transformar a sua experiência durante a sua passagem aqui por este mundo. Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo aí durante as 10 aulas. E agora eu já quero começar entregando aí um conteúdo de valor para vocês já começarem a pensar e já começarem a analisar. Tem uma pergunta muito simples e eu quero que você reflita sobre ela. Você sabe de fato quem é você? Se eu perguntasse quem é você, você teria uma facilidade em dizer: olha, Felipe, eu sou isso aqui. Você teria essa facilidade? A maioria das pessoas tem muita dificuldade em falar sobre si mesmo. Eu trabalho na área de recursos humanos há muito tempo e durante os processos de recrutamento e seleção que eu participei durante a minha vida, uma das perguntas mais comuns, vocês já fizeram um processo seletivo, sabem disso, me fala um pouco sobre você. E eu já vi inúmeros candidatos que, quando são perguntados sobre quem eles são, eles travam. Mas travam mesmo, sabe? De travar e não conseguir ter uma resposta. De não conseguir verbalizar uma resposta. De não conseguir expressar quem de fato ele é. Eu me lembro de um exemplo muito claro em um processo seletivo que eu estava conduzindo, em que eu perguntei para o determinado candidato: me fala um pouco sobre você. Quem é você? E aí o candidato, um pouco envergonhado, um pouco tímido, olhou para mim e disse assim: eu sou legal. E ficou um silêncio posterior depois dessa fala dele. E eu fiquei chocado, porque eu acho extremamente pobre uma pessoa se definir simplesmente como legal. Quando a gente fala sobre nós temos muita dificuldade. Por quê? Porque nós não gastamos tempo suficiente em nos conhecer. Fazer um exercício muito simples com vocês, pessoal. Eu não sei como que vocês lidam com isso, mas, por exemplo, quando eu me vejo no vídeo ou quando eu me vejo em uma foto, eu acho extremamente estranho. Ou até mesmo quando eu me observo numa foto, quando eu me observo num vídeo, eu acho estranho. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de me observar e de me ver.
Então pega um exemplo muito simples aí. Você não acha incomum quando você vê a face de uma pessoa que você convive o tempo todo. A face do seu amigo, do seu namorado, da sua namorada, do seu pai, da sua mãe. Por quê? Porque o tempo todo você está observando as outras pessoas. Mas quando você se depara consigo mesmo, você acha estranho. Por quê? Porque não é comum, porque você não aplica tempo em conhecer a si mesmo. É interessante quando você está começando, por exemplo, uma relação, seja ela uma relação amorosa, ou seja ela uma relação de amizade, nós gastamos tempo para conhecer a outra pessoa. Né? Nós gastamos tempo para entender quais são os gostos da outra pessoa. Nós gastamos tempo para compreender quais são os pontos em comum que nós temos com aquela pessoa e quais são os pontos que são dissonantes, quais são os pontos que não são comuns em relação a ela. Mas nós não gastamos tempo em conhecer a nós mesmos. Então, agora eu quero apresentar para vocês aí uma ferramenta extremamente interessante que eu chamo de matriz do eu. Então, eu sugiro que você tenha caneta e papel aí em todas as nossas aulas para que você possa aí tomar nota do que a gente vai falar. Então, eu sugiro aí que vocês tenham sempre caneta e papel na mão para vocês tomarem nota do conteúdo. Então, nosso primeiro conteúdo aí, de fato, da Jornada 2021 é a matriz do eu. E aí você deve estar se perguntando, Felipe, o que é a matriz do eu? É a análise do eu por algumas perspectivas. Né? Então, eu vou apresentar para vocês 4 perspectivas sobre você. 4 perspectivas ou 4 visões sobre você. 4 visões sobre o seu eu. Tá? E isso é extremamente importante, porque uma vez que você observa isso, fica mais fácil aí para você se relacionar com as pessoas e até melhorar em alguns pontos. Então, a primeira visão do eu que nós temos é o eu que eu chamo de eu público. Então, se você quiser tomar nota aí, matriz do eu. Primeiro eu que existe é o eu público. O que é o eu público? É a sua versão que as pessoas conhecem e que você também conhece. É a versão do seu eu que mais aparece. É a sua versão que mais está em evidência. É o eu que todo mundo conhece, tanto as pessoas como você mesmo. Então, essa é a primeira visão que existe sobre o eu. Só que, além dessa visão, nós temos uma segunda, que é o que eu chamo de eu cego. O que é o eu cego? É uma visão sobre você que as pessoas têm. As pessoas conseguem identificar coisas sobre você, mas você não consegue. Então, na primeira versão, no eu público, todo mundo sabe quem de fato você é. Você mesmo e as pessoas também. É a versão que você revela ao mundo e que você também tem conhecimento. E, aliás, você só revela ao mundo porque de fato você tem conhecimento. É a versão que você escolhe apresentar. Esse é o eu público. E nós vivemos a maioria do tempo nesse papel, no papel que nós escolhemos. Só que existe uma segunda visão, que é a do eu cego. E quando você está no eu cego, as pessoas sabem coisas sobre você, mas você não tem essa visão sobre você mesmo. Vou dar um exemplo para isso ficar mais fácil. Quando você, por exemplo, corta o cabelo, você consegue ver como que o cabelo ficou na frente, como o cabelo ficou de lado, mas você não consegue ter uma visão, por exemplo, do cabelo atrás. E o que precisa ser feito para você ter uma visão? Geralmente lá o barbeiro, a cabeleireira tem que pegar um espelho, colocar atrás, para que haja ali um reflexo de um espelho com o outro, e aí você tem uma visão do seu cabelo na parte de trás. Por quê? Porque aquele ponto é um ponto cego para você.
Sabe quando você está dirigindo lá e você olha no espelho do meio, você olha no espelho do lado e aí você não vê carro nenhum e você às vezes vai mudar de faixa e de repente você vê um motoqueiro ou vê um carro. Por quê? Porque o motoqueiro ou o carro estava num ponto cego para você. Existem coisas em nós, pessoal, que nós não conseguimos identificar, mas que os outros conseguem identificar e que conseguem identificar até com clareza. Um outro exemplo muito simples sobre como que existe essa versão, né, do eu cego é quando você faz uma refeição. Imagina que você almoçou e aí você voltou para o trabalho e você não teve tempo lá de fazer a higiene bucal, você não conseguiu escovar os dentes, não conseguiu fazer ali o processo de limpeza. E aí, por um descuido, ficou alguma coisa ali da sua refeição no seu dente, algum resíduo de alimento no seu dente. Você, a menos que se olhe no espelho, não vai conseguir ver aquilo. Por quê? Porque aquilo para você é um ponto cego. E as pessoas que estão ao seu redor conseguem identificar. Então, por que é importante fazer uma análise sobre o ponto cego? Porque tem muitas coisas sobre você que as pessoas podem dizer. O grande problema é que nós não temos, primeiro, coragem para perguntar para as pessoas. E segundo, nós não temos humildade para perguntar e ouvir algumas coisas. Então, quando nós somos pessoas que têm medo de descobrir e de potencializar o nosso autoconhecimento, nós fugimos desses desafios difíceis. Então, se você quer desenvolver aí uma visão melhor ou conhecer um pouco melhor o seu eu, que é cego, você vai precisar das pessoas. E principalmente das pessoas que estão mais perto de você. Porque as pessoas que estão mais perto de você são aquelas que vão conseguir apontar pontos relevantes. Tanto de pontos positivos, de virtudes, de coisas maravilhosas que você possui, como apontar também pontos negativos, pontos de melhoria, defeitos e inabilidades que você tem. E pessoal, uma coisa extremamente importante. Nós não crescemos quando nós recebemos elogio. Quando eu recebo um tapinha no ombro e alguém me diz: Felipe, você fez algo muito bem, aquilo faz um bem interior para mim, aquilo faz com que eu me sinta muito feliz por um momento, mas aquilo não me leva ao próximo passo, aquilo não me faz crescer, aquilo não me faz avançar. Agora, às vezes que eu recebo uma crítica construtiva, quando alguém aponta algo em mim que pode ser melhorado, é nesse momento que eu volto para casa, que eu me analiso e que eu falo: é verdade, essa pessoa apontou algo que faz sentido, é relevante, e agora eu vou olhar com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de carinho para esse ponto que foi apontado e eu vou procurar evoluir. E então, a segunda vertente que nós temos aí é o eu cego. Você não sabe aquilo que você acha que sabe, mas as pessoas que estão ao redor sim. E você precisa ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre você. E mais do que ouvir o que as pessoas têm a dizer, se realmente fizer sentido, você precisa traçar um caminho de mudança. Esses dias eu tive uma experiência interessante e nós estamos num processo de constante aprendizado, pessoal. Por mais que eu seja o guia de vocês nesses 10 dias, por mais que eu vá oferecer aqui e me dispor a ensinar coisas para vocês, eu estou aprendendo o tempo todo. E esses dias, alguns meses atrás, eu recebi um áudio de uma ex-aluna. E aí era um áudio de uma pessoa que tinha alguns vícios de linguagem. E aí ela me disse assim, professor, parece bastante com você. E quando eu ouvi aquilo, a princípio eu fiquei muito ofendido, né? E aí eu disse a ela: como assim parece comigo? Esse áudio tem alguns vícios de linguagem que o senhor tinha durante as suas explicações. E na minha cabeça, na minha análise, eu não tinha vícios de linguagem, eu tinha uma comunicação fluida, a minha comunicação ela era muito boa, mas isso era um ponto cego para mim. Eu não havia analisado de uma outra ótica. E aí quando ela me mandou aquele áudio dizendo: olha, você tem alguns pontos que precisa melhorar, eu tive que rever a minha comunicação. Então, no eu cego, você necessariamente precisa ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas que estão ao seu redor têm muito para dizer sobre quem é você. Só que nós temos um terceiro
quadrante nessa matriz do eu aí. Nós temos o eu público, que é o eu que você conhece, as pessoas conhecem. Nós temos o eu cego, que é o eu que você não conhece, mas as pessoas conhecem. E nós temos agora o eu secreto. O terceiro eu da matriz é o eu secreto. Quem é o eu secreto? Qual é a característica do eu secreto? O eu secreto é a sua versão que você conhece, mas que as pessoas não conhecem. E todos nós temos um eu secreto em nós. É no eu secreto que nós guardamos os pensamentos que nós não consideramos pensamentos que são possíveis de serem ditos. É no eu secreto que nós guardamos as palavras que gostaríamos de dizer e às vezes não dizemos. É no eu secreto que nós guardamos alguns sonhos e projetos que nós não externalizamos. É no eu secreto que nós temos ali muitas coisas que às vezes nunca vêm à tona. É no eu secreto que nós, por exemplo, cantamos no chuveiro. Eu não teria coragem de cantar em uma live como essa. Mas, quando eu estou sozinho, isolado na minha casa, eu posso cantar. Por quê? Porque aquele eu é um eu que pertence unicamente a mim. E é muito bom ter coisas que pertencem unicamente a você. É claro que é muito bom que você tenha coisas que estão guardadas para você. Mas existem algumas coisas que às vezes ficam no eu secreto, que se fossem levados, por exemplo, ao eu público, trariam inúmeros resultados. Eu vou contar uma história que me ocorreu nos meus anos de docência que faz muito sentido. Eu tive uma aluna que era extremamente tímida, mas muito tímida. Do tipo que ela não respondia a chamada, ela só levantava as mãos. E aí um dia eu pedi para que os alunos se expressassem, e ao invés de pedir que eles só expressassem verbalmente, eu dei a eles a possibilidade deles se expressarem do jeito que eles quisessem. Então eles tinham que se apresentar, que falar um pouco sobre si, mas eles tinham que falar da forma que eles quisessem. Podia ser através da comunicação verbal, podia ser através de um desenho, podia ser através de uma dança, podia ser através de uma música. Eles tinham liberdade de escolher qual seria o canal de comunicação, qual seria a forma de comunicação. E essa aluna, que era extremamente tímida, ela começou a rabiscar lá a folha que ela tinha, e aí quando ela terminou e ela foi se apresentar, ela não disse nada, ela só pegou a folhinha e apresentou assim. E era um retrato, na verdade um autorretrato dela maravilhoso, quase que perfeito. Ela fez em poucos minutos um autorretrato dela maravilhoso. E aí eu fiquei chocado com aquilo, porque eu não esperava, não sabia que ela possuía talento artístico. Na minha visão, na minha análise dela, ela era uma menina extremamente tímida e calada, e era isso que eu sabia sobre ela, porque esse era o eu público que ela quis revelar, de uma pessoa introvertida, né? Então, quando ela mostrou aquele desenho, eu percebi algo que estava no eu secreto dela. Ela tinha um talento maravilhoso, um talento raro, só que ela estava guardando isso no eu secreto. E pessoal, quantas pessoas, talvez quanto de vocês mesmos, têm talentos maravilhosos, têm ideias fantásticas, têm conteúdos incríveis, mas vocês não colocam tudo isso no eu público, vocês ficam guardando isso aí no eu secreto. E tem muitas coisas que vocês precisam acessar e tirar desse lugar que é só de vocês e entregar para o mundo. As pessoas que tornam o mundo melhor são pessoas que não têm reserva, são pessoas que são abundantes, que pegam aquilo que possuem e compartilham, que entregam para as outras pessoas. Então você precisa olhar para o seu eu secreto, identificar coisas aí que são boas, que são positivas e que podem contribuir para outras pessoas e conseguir entregar isso para as pessoas. Eu tenho vivido uma experiência, a pandemia trouxe um pouco disso. A gente tem dificuldade às vezes em demonstrar afetos. E aí existem várias respostas para isso, mas eu vou dar um exemplo muito simples que se aplica ao que eu estou explicando para vocês. Afeto, pessoal, não é só aquilo que está em você, é aquilo que você expõe. Se eu amo, por exemplo, meu pai e minha mãe, os meus pais, mas esse amor está no eu secreto e eu não exponho, eu não torno isso público, eles não vão saber que eu os amo.
Quando eu guardo, por exemplo, coisas que eu gostaria de dizer para as pessoas, quando eu não faço a minha comunicação, quando eu não torno a minha comunicação pública, ela fica só ali dentro de mim e eu não levo ela para que as pessoas conheçam, eu estou criando problemas muito graves para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Então a minha sugestão é, primeiro, olha para o seu eu cego, converse com as pessoas ao redor, ouça o que elas têm a dizer para você. Depois, olha para o seu eu secreto. Veja as coisas que realmente precisam ser secretas. Porque eu não estou dizendo para você abrir a sua vida toda. Não é isso. Mas estou dizendo que existem coisas que estão lá no eu secreto que você pode sim trazer para o eu público. E que você pode revelar. E que talvez ao revelar isso ou ao mudar esse conteúdo de quadrante, tirar do eu secreto e levar para o eu público, você vai ter resultados que você nunca esperou. Talvez as pessoas estão esperando uma ação sua para que elas possam reagir. E essa ação está no seu eu secreto. Você precisa potencializar ela e tornar ela algo tangível, algo palpável, algo que está no cenário público. E por último, pessoal, para a gente fechar aqui e começar a finalizar o nosso conteúdo de hoje, nós temos o eu público, que eu conheço e as pessoas conhecem. Eu tenho o eu cego, que eu não conheço, mas as pessoas conhecem. Eu tenho o eu secreto, que eu conheço, mas as pessoas não conhecem. E eu tenho o eu desconhecido. O que é o eu desconhecido? É uma parte de mim que eu não conheço e que as pessoas também não conhecem. Então, é uma parte que existe em nós que nós não conhecemos e que as outras pessoas não conhecem. E que muitas das vezes vai passar a vida inteira sem ser despertado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive. Eu tenho cultivado o hábito recentemente de correr pelas manhãs. E quando eu comecei a correr, eu tinha um limite lá de quilômetros que eu conseguia correr, que era muito pouco, porque eu sou um corredor iniciante, né? Eu estou correndo há pouco mais de 4 meses. E aí, com o passar do tempo, eu fui aumentando gradativamente a quilometragem das minhas corridas, até que um dia eu estava correndo com um amigo, e aí ele me fez uma proposta muito ousada, de correr uma distância que era muito maior do que eu estava acostumado. E aí o que aconteceu foi que eu falei, ok, vamos tentar, e se no meio do caminho eu perceber que eu não consigo, eu vou parar. E aí eu comecei a correr, e eu corri uma quantidade de quilômetros que eu nunca havia corrido, e que nem sequer eu havia pensado que eu pudesse correr. Por quê? Porque essa capacidade, ela estava no campo do desconhecido. Eu não conhecia aquele potencial, e ninguém, obviamente, ao meu redor conhecia. Então existem coisas em nós que não foram acessadas ainda. Você não tem o total acesso sobre quem você é. É por isso que em muitos momentos da vida nem a gente se compreende. Não sei se vocês já passaram por isso, eu tenho algumas crises, de existência e eu fico pensando no porquê as coisas acontecem, no porquê as coisas são como são. E algumas coisas eu não tenho resposta. Por quê? Porque isso está exatamente no campo daquilo que eu ainda não acessei. Mas uma vez que você começa um processo de autoconhecimento, você começa, primeiramente, a ter conhecimento pleno sobre o que já está revelado a você e começa também a possibilitar um caminho para encontrar aí coisas, habilidades, competências, defeitos, virtudes, pontos fortes, pontos fracos que nem você conhecia. Nós somos um tesouro, nós temos em nós, pessoal, um tesouro inestimável. E se nós tivéssemos ciência do tesouro que nós possuímos em nós mesmos, nós gastaríamos mais tempo olhando para nós mesmos. Nós gastaríamos mais tempo observando a nós mesmos. Existe uma citação que eu gosto muito, do pensador cristão chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que ele vai dizer que as pessoas viajam para contemplar cidades, países, mares, oceanos, montanhas, que as pessoas vão em busca de paisagens bonitas, de lugares fantásticos,
mas que muitas pessoas passam a existência inteira e às vezes não conseguem parar nenhum momento para observar a si mesmo. Então, o meu convite para este primeiro dia é que você pare de procurar respostas nas pessoas, que você pare de procurar respostas no seu contexto e que você se permita estar por um momento em silêncio e que você permita se olhar a si mesmo. Faça exercício. De tempos em tempos, aqui tem um comentário, né? Crise existencial, né? A gente reflete muito. A crise nos leva à reflexão. Né? Esse período que nós temos vivendo tem nos levado a um processo maior de reflexão. Tem um outro comentário aqui do Marquinho, pratico muito musculação e meu cérebro me sabota. É a questão de você querer avançar. Né? O nosso limite, pessoal, é colocado por nós mesmos. O dia que nós definimos que nós vamos avançar o limite que nós tínhamos antes, nós avançamos. Porque nós temos o potencial inestimável dentro de nós. Agora, a questão é, você vai acessar esse potencial ou você vai continuar utilizando só o que você já tem hoje? Então, você precisa avançar, você precisa se conhecer mais. Então, para nós começarmos aqui um processo de conclusão, para nós encerrarmos, qual é o grande ensinamento de hoje? Qual é a grande chave de sabedoria de hoje para você? É que você precisa olhar urgentemente para o seu eu. O eu público não é tão interessante, não é tão importante, porque esse é o eu que você apresenta, esse é o eu que você revela. Mas esse eu é o eu mais superficial que existe. Você precisa olhar para o seu eu cego e ouvir pessoas que estão próximas de você dizerem coisas que são importantes. Tenha coragem de perguntar e tenha também humildade para ouvir. Não basta ter coragem para perguntar e depois não ter humildade para ouvir. Você precisa pegar o seu eu secreto, analisar e verificar aquilo que é tão rico e tão bacana que você deve apresentar a mais pessoas. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui me ouvindo têm alguma coisa extraordinária dentro de você que está no seu eu secreto que você precisa revelar para o mundo. Porque a hora que você revelar isso vai ajudar pessoas, isso vai trazer aprendizado para pessoas. Todos nós temos algo a ensinar, assim como todos nós precisamos continuar a aprender. E você precisa começar a pensar e a observar que os limites que você impõe é você mesmo que impõe. E se você é mesmo que impõe, você pode aumentar os seus próprios limites. Então, eu te convido para esse processo de reflexão, para esse processo de análise. Então, para nós finalizarmos aqui a live de hoje, eu quero deixar umas últimas palavras para vocês. Eu sei que tem muita gente que começa as coisas. As pessoas não têm dificuldade em começar as coisas, mas as pessoas têm dificuldade em concluir as coisas. E existe um texto das Sagradas Escrituras que orienta a minha vida que diz assim, que aquele que persevera até o fim, este é o que recebe o prêmio. Eu acredito muito na sabedoria milenar da Bíblia, das Escrituras. E lá me diz que aquele que recebe o prêmio não é aquele que começa simplesmente. Não é aquele que vai até o meio do caminho. O que recebe o prêmio é aquele que começa e que persevera até o fim. E aí eu quero te lançar um desafio para você não abandonar essa jornada por nada. Para que você enfrente as suas próprias desculpas. Para que você enfrente aí os seus próprios medos. Para que você enfrente as suas vozes que dizem faz depois. Não deixa que isso te impeça de prosseguir na jornada. Então, persevera até o fim, porque eu tenho certeza que aqueles que ficarem até o final vão ter aí uma estrutura muito melhor e vão estar preparadíssimos para 2021. Eu tenho certeza também que a versão sua que vai sair após essa jornada é totalmente diferente de quem você é hoje. Então, eu te convido a levar a sério essa jornada, porque eu estou levando a sério. Eu estou vindo aqui para entregar um conteúdo de valor e para transformar e potencializar a vida de pessoas. E eu quero que você seja uma dessas pessoas que seja transformado. Então, faça as tarefas. Você que já está inscrito aí, acompanha o seu e-mail. Né? Você que está aí, abre o e-mail, lê o passo a passo lá. Tem as explicações certinhas. A minha equipe está mandando os e-mails sempre para vocês aí, para vocês estarem atentos. Então, lá tem todas as orientações. Fiquem atentos, pessoal. Então, eu te espero amanhã para a nossa segunda live. E amanhã, pessoal,
vai ser extremamente importante, porque amanhã eu vou aprofundar mais ainda. Hoje eu só dei uma pitadinha sobre um pouquinho do que eu vou falar sobre autoconhecimento, mas amanhã vai ser um mergulho. Hoje a gente colocou só os pés na água. Sabe quando chega na praia e você coloca só o pé na água? Mas amanhã a gente vai ir para a parte profunda e aí você vai ter um encontro com você mesmo. Certo? Quero deixar aqui a frase para vocês aí. A frase para a gente caminhar para encerrar. O comprometimento, pessoal, é o primeiro passo para o resultado. Não tem resultado sem comprometimento. Não tem. O comprometimento é o primeiro passo para o resultado. Depois tem um monte de outras coisas, mas o primeiro passo é o comprometimento. E eu não quero falar hoje sobre os outros passos, eu quero falar sobre o primeiro passo, sobre você estar comprometido, sobre você estar engajado. Porque uma vez que você estiver comprometido, não tem nada que te impeça de chegar onde você deseja. Então, guarda essa frase. O comprometimento é o primeiro passo para o resultado. E aí eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você convide aí pelo menos 3 amigos se o conteúdo de hoje foi realmente importante para você. Se você acha que o conteúdo de hoje foi importante, trouxe algum conhecimento, trouxe alguma evolução, algum desenvolvimento, eu quero te desafiar a pegar o link que está na nossa bio lá e enviar para 3 amigos. Mas não é só enviar não, é enviar e convencer o cara a estar aqui amanhã. Então, se comprometa a estar aqui amanhã, mas se comprometa também a estar aqui e trazer mais pessoas, para que as pessoas possam ouvir, possam aprender e possam se desenvolver. O meu objetivo com a Jornada 2021 é sair daqui a melhor versão do Felipe e vocês saírem a melhor versão de vocês. Então, orem hoje o e-mail de vocês, assim que acabar a live, podem correr lá para o e-mail, porque vai estar lá o resumo da aula de hoje e vai estar também lá a tarefa que vocês precisam fazer. Então, executem a tarefa e eu espero todos vocês e os convidados de vocês amanhã para a nossa segunda live, pessoal. Então, não percam, porque o conteúdo de amanhã vai ser extraordinário, tá certo? Espero vocês, um grande abraço e até amanhã.